Fala pessoal, Alessandro Valentim aqui para trazer um pouco de história e um pouco de dicas também sobre treinamento, né? Se você quer melhorar ou modificar um pouquinho os seus treinos de ombro, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu quero falar hoje desse cara aqui que você está vendo na sua tela, Dan Howard, né? Dan Howard ganhou vários títulos, como principalmente o Mister América da IFBB. Mas antes da gente entrar no mérito da questão, se você não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, tá? Já deixa aí o seu like. Se você gostou desse vídeo, ao final dele, compartilha ele para alguns amigos, até para que o algoritmo entenda que ele sendo relevante para você vai mostrar para mais pessoas. Não se esqueça, ao final desse vídeo também vou deixar alguns recadinhos aqui embaixo na descrição. E vamos embora para o vídeo, pessoal. Bom, o Dan Howard, ele foi um dos principais nomes ali do final da década de 50, início da década de 60 e ficou conhecido como Mister Deltoides, né? O Mister Ombros. Ele treinou ali na academia do Vince Gironda também. Era o único cara, na verdade, que batia meio que de frente com o Vince Gironda. Segundo alguns relatos e alguns artigos, era um dos poucos ali, muito poucos mesmo, que tinha a competência de conseguir, né, contrariar o guru dos ferros, que era o Vince Gironda, porque lembrando que o Vince Gironda não permitia que você treinasse um exercício se não fosse prescrito por ele. Mas enfim, como é que a história do Dan Howard ela começa e como é que essa história do Mister Deltoide começa? O Dan Howard foi treinar na academia, isso lá no início da carreira, na academia, uma academia chamada American Health Studio, que era a academia do Bert Goodrich. Já contei a história dele aqui várias vezes. O Bert Goodrich, ele era um empresário que tinha montado a sua rede de academia junto com outros dois sócios, mas ele também era um promotor de eventos e tinha uma federação chamada ABBF, American Bodybuilding Federation, que também realizava eventos como, por exemplo, o Mr. USA, que foi um dos principais eventos dos anos 40. Lembrando também que o Bert Goodrich anteriormente era parceiro de negócios do Bob Hoffman, da União Atlética Amadora, mas eles tiveram um desentendimento e a partir daí o Bert Goodrich fundou a sua própria federação. Uma outra curiosidade sobre ele é que ele foi o primeiro Mister América da história, lá em 1939. Bom, pessoal, segundo o Dan Howard, ele foi treinar nessa academia e tudo mudou quando ele conheceu um homem considerado por muitos como o físico mais perfeito da história. Era ele, o Steve Reeves. Na época, o Steve Reeves trabalhava como diretor de treinamento da American Health Studio e compartilhou com Howard uma filosofia completamente diferente sobre o desenvolvimento dos ombros. Enquanto quase todos treinavam apenas para ganhar volume, Reeves defendia que o segredo estava em construir largura visual, enfatizando principalmente o deltoide lateral para criar a ilusão de uma cintura menor e de um tronco muito maior e mais impressionante. Foi esse ensinamento que mudou completamente a forma como Dan Howard treinava. E como é que eram os treinos do Dan Howard para ombros? E aí eu quero que você pegue aí a sua caneta, o seu papel para anotar tudo. Bom, a gente já entendeu que o princípio de Steve Reeves era exatamente colocar em evidência os ombros, mostrar os ombros. O ombro ele precisa chegar primeiro, né? Eu lembro do Dory Yates falando isso. Os três principais grupos musculares que você precisa trabalhar de forma eficaz: ombros, antebraços e panturrilhas. São eles que definem um belo físico. O Dan Howard ele começava o seu treino de ombro com o desenvolvimento por trás da cabeça. Segundo ele, a pegada mais aberta, sentado no banco para não ter o corpo se movimentando, você perder de repente o equilíbrio. Então sentado no banco, movimento por trás da cabeça com a barra aberta. Ele fazia cerca de 4 séries de 8 repetições para esse exercício. Agora, o segundo exercício já era o mais importante, que na verdade eram dois exercícios em um, né? Era como a gente tinha nos anos 80, lembra do Block Monster? Eu lembrei aqui sem querer desse chiclete. Mas enfim, era dois em um, né? Eram dois exercícios em um. E o que ele fazia? Ele fazia Elevação lateral com dumbbell. Elevação lateral. segurando o pico de contração, ele segurava alguns 2 ou 3 segundos no pico de contração. Terminou uma série, ele Fazia elevação lateral com a inclinação do banco. Vocês lembram do Arnold fazendo isso em Pumping Iron? Só que o Dan Howard, ele fazia uma série em seguida da outra sem descanso. Eram 4 séries de 4 repetições para cada exercício. Terminou esse exercício? Acabou o ombro? Não, não acabou o ombro. Ele ia para desenvolvimento com halter. Só que ele fazia de forma alternada. Então ele fazia um braço dando pico de contração, segurando também lá em cima com uma leve inclinada no punho. E depois ele fazia o outro braço. Eram mais 4 séries também de 8 repetições. Terminou o desenvolvimento com halter, ele ia para o exercício que, digamos assim, era o exercício final, não tão menos importante, mas era o que o Dan Howard define como um dos principais e mais importantes. Por quê? Porque o ombro já estava literalmente castigado. Então ele fazia um desenvolvimento lateral, tá? Que era um pouquinho diferente do convencional. O ombro já está mastigado e agora ele ia arrebentar com o ombro. Então ele fazia dois movimentos. Ele fazia, primeiro movimento, 5 repetições
Então ele começava no seguinte, um dumbbell na coxa, ele ia até mais ou menos essa posição, tá? E fazia 5 repetições. 5 repetições aqui, ó. Terminou, ele parava o ombro aqui e continuava mais 5 repetições até em cima. Voltava, mais 5 repetições até em cima. E ele fazia 4 séries com 10 repetições. 5 repetições da coxa até o ombro e mais 5 repetições do ombro dessa posição até o final ali da cabeça. Então ele terminava o treino de ombro dessa forma. Mas ele aprendeu também com o Steve Reeves um outro fator importante. Se você quer ter ombros definidos e largos, né, e bem aparentes, você precisa de ter ótimos dorsais também. Então ele terminava todo o treino de ombro dele, ele terminava fazendo mais 10 séries de 10 repetições na barra fixa. Então Dan Howard terminava o treino de ombro dele fazendo mais 10 séries de 10 repetições na barra fixa. Então tá aí o treino que fizeram do Dan Howard ser conhecido como Mr. Deltoide, um dos caras mais importantes da Golden Era, um dos caras que foram revolucionários ali no período da transição da Silver Era para Golden Era. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de comentar, de curtir e de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas venham a se inscrever nesse canal. Lembrando também que esse é um canal focado em história do esporte, mas todas as quartas-feiras nós temos um episódio inédito ao vivo da nossa livecast Os Honoráveis. Então eu, Samuel Vieira, Renato Ventura, estamos todas as quartas-feiras recebendo um convidado de excelência. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, corre lá no canal que tem muito conteúdo legal. Ao final desse vídeo, desce aqui na descrição que tem alguns recadinhos para você e eu te vejo no próximo vídeo. Forte abraço, pessoal.